Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que está nos visitando aqui nessa noite? Eu sei que tem muita gente viajando. Encontrei muita gente em Aracaju, estava em Aracaju hoje. E encontrei muita gente por lá. Alguém foi a Miami. Alguém foi em Miami? Não, esses dias. Ou London, Nova York, algum lugar. Aracaju, alguém estava lá, por lá? Souza, eu vi Souza lá em Aracaju, está aqui à noite com a gente, amém, muito bem-vindo. Mas tem alguém que nos visita? Levanta a mão assim, faz um sinal se tiver alguém nos visitando. Não? Todos já são de... As duas, sejam bem-vindas. Normalmente aparece mais gente. Mas tê-las vocês aqui, é um prazer estar recebendo vocês aqui, amém? Sintam-se em casa. Hoje é culto de estudo da palavra. Nós não vamos ter os slides, como a gente sempre projeta ali, mas nós vamos estar falando e vocês vão ter que acompanhar na Bíblia. Você trouxe Bíblia? Pergunta para o seu irmão, você trouxe Bíblia, meu irmão? Pergunta para o seu irmão assim, você trouxe Bíblia, meu irmão? Pode iluminar um pouquinho mais aí, pessoal, porque eu quero eles procurando na Bíblia mesmo, hoje. Amém? Isso, está ótimo. Glória a Deus. Queridos, semana passada falamos sobre quem? Nós estamos falando sobre os homens, né? Falamos sobre os homens de Deus. Pode colocar pode deixar o card do mês, se vocês quiserem, tá certo, pessoal da projeção? Já está ali, né? Homem, imagem e glória de Deus. Nós falamos semana passada de quem? Vocês lembram? Se o Espírito de Deus se move em mim. Isso aí. Mas hoje nós queremos falar de um personagem antagonista, antagônico, contrário, diferente do rei Davi. Se falamos de Davi semana passada, o homem segundo o coração de Deus, hoje nós queremos falar do primeiro rei de Israel, que foi... Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos aprender com ele. Pastor, tem a aprender com Saul? É claro. Nós podemos aprender com os acertos e também podemos aprender com os erros. Amém, queridos? Então vamos lá. Por que Deus rejeitou Saul, ou por que Saul foi rejeitado por Deus? Então nós queremos aprender quais foram as falhas espirituais e morais que Saul cometeu para compreender e evitar esses erros. Porque, queridos, todos nós podemos passar pelas tentações que Saul passou. Você entendeu isso? Todos podemos passar pelas mesmas tentações que Saul passou. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 9. Amém? Quem achou, diga amém. Primeiro Samuel 9 vai falar sobre o encontro entre Saul e Samuel. Saul e Samuel, né? Tanto no 9 como no capítulo 10. E só para lembrar o contexto, o contexto, para a gente não ler tudo, o que havia acontecido? Alguém lembra? Gente, o que foi que tinha desaparecido na família de Saul? As vacas? Não foram as vacas. As jumentas, né? Isso, foram as jumentas. Vamos lá então, vamos ler um trechinho aqui. Pode colocar, vocês colocaram aí o 1 Samuel 9, não é isso? Havia um homem de Benjamim, guerreiro valente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Há uns nomes legais aí para vocês colocarem nos filhos, viu? Becorate, nome legal. Eles tinham um filho chamado Saul. Jovem, como é que era esse jovem? Boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Gente, os mais altos batiam nos ombros dele. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram e disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Então, o Saul, ele se destacava, ele era um jovem bonitão,
Os mais altos entre a família, entre os homens, batiam nos seus ombros. Imagina aqui que a média de um homem assim aqui seja 1,70. Se 1,70 bate no ombro dele, ele tem pelo menos mais 30 centímetros, né, do ombro para a cabeça. Então Saul tinha pelo menos 2 metros de altura. As irmãs já ficam, eita glória, né? As solteiras, né? As solteiras, eita glória. O cara bonito, com 2 metros de altura. Se destacava dos demais. E as jumentas se perderam e o pai disse, vá atrás, meu filho, pega um empregado e vá atrás das jumentas. E ele foi. Só que qual é o contexto? O povo já havia pedido a Deus um rei. Naquela época, quem julgava o povo era o Samuel. Samuel era o juiz, ele era foi o último juiz de Israel, antes dos reis. E era ele não era rei. Por que ele não era rei? Porque o povo de Israel, ele estava vivendo uma teocracia. Deus é quem governava, Deus era o rei daquele povo. E eles não eram para ser iguais aos outros reis. Mas tem um problema na gente, que às vezes a gente quer ser igual ao mundo, né? A gente não aguenta ser diferente. Gente, ser diferente não é ruim. Mas às vezes a gente diz, não, mas eu quero ser igual fulano. Eu quero ser igual Beltrano. Pastor, todo mundo usa tatuagem. Por que eu não posso usar? Porque você é diferente. Amém? Eu não preciso usar só porque todo mundo está usando. Pastor, mas agora está em moda. Os pastores pegam a prancha, né? Faz uns cortes meio assim, coloca uma tatuajona para poder comunicar com os jovens. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso ser igual a todo mundo. Porque minha mãe já me dizia que eu não sou o quê? Amém? E você também não é todo mundo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, o Saul, ele foi escolhido por Deus e ele foi ungido por Samuel. Ele começou bem, com humildade, temor e apoio divino. Mas a sua trajetória, ele revela uma desobediência e afastamento de Deus. Como foi isso, pastor? Vamos lá. Primeiros passos. Quando ele vai procurar as jumentas, eles não sabem onde é que as jumentas estão. O que ele diz? O servo dele diz, tem um homem de Deus, um profeta, um homem que tem visões de Deus, ele vai saber dizer onde estão as jumentas. Mas nós não temos dinheiro, mas eu tenho aqui uma oferta para dar ao profeta, ao vidente. E eles foram até Samuel. Só que Deus já tinha falado com Samuel. Vai chegar um jovem assim, 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 procurando as jumentas do pai, você vai ungir ele, vai separar ele como o chefe do meu povo. Deus já havia dito para Samuel tudo que aconteceria. Quando Saul chega lá, perguntando não, na verdade ele nem perguntou nada. Ele perguntou, é você o vidente? E ele disse, eu sou. E tem outra coisa, as jumentas do teu pai já foram encontradas, pode ficar tranquilo, né? Teu pai está preocupado com você agora. E aí ele começa a dizer tudo, sem nunca ter visto o Saul. Ele começa a falar. E ele começa a dizer também, a dizer para ele que o coração do povo estava inclinado para ele. E ele aí unge a Saul como o primeiro rei de Israel. Primeiro rei. Até então não tinha divisão. Por quê? Mais na frente, vocês vão lembrar que o reino foi dividido. Como é que o reino foi dividido? Alguém sabe? Reino do Sul e Reino do Norte. Qual foram os nomes dados? Nomes dados. Será que esses crentes estão lendo Bíblia? O Reino do Norte, como é que chamava? Reino do Norte, como chamava? Sul. Judá era no sul, do norte era Israel. Rodrigo ficou olhando assim, mas eu não perdi essa aula da escola dominical. Perdeu. O reino do norte era rei Israel, o reino do sul, Judá. Mas isso já foi na época de Salomão. Até então, as tribos foram unidas ali em torno de Saul. Ele começou bem, ele recebeu unção, queridos, e Deus, quando ele chama, ele capacita. Vamos ver 1 Samuel, vamos para Samuel capítulo 10.
10, verso 1. O que foi que ele recebeu de Deus com o chamado? 1 Samuel 10, verso 1. O que está escrito aí? Samuel apanhou uma vasilha com óleo, derramou sobre a cabeça de Saul, beijou dizendo, o Senhor ungiu como líder da herança dele. Interessante que a palavra aí usada é líder, ele não usa a palavra rei. Príncipe ou líder, primeiro cidadão. Príncipe significa o primeiro, né? E ele não diz como rei, porque o Senhor é rei. Mas Saul foi ungido. Ele foi derramada unção, óleo. Pastor, por que se derramava esse óleo? Porque naquela época se derramava óleo sobre 3 ofícios: sobre reis, sacerdotes e profetas. Então, quando Saul é escolhido, é derramado óleo sobre a sua cabeça. Ele recebeu um novo coração. Versículo 9. Vamos lá para o 9. Verso 9. Quando virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul e todos os sinais se cumpriram naquele dia. Aleluia! Verso 10, continuando. Chegando a Gibeá, um grupo de profetas veio em sua direção. O Espírito de Deus veio com poder sobre Saul e ele profetizou no meio deles. Eita glória! O homem foi ungido, ele foi capacitado por Deus, recebeu essa mudança e ele também foi fortalecido pelo Espírito e profetizou. Eu creio aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui, a Bíblia não está falando, mas eu creio aqui que ele falou em línguas, né? Que ele foi cheio do Espírito e ele profetizou. O que se profetiza? Profetizou é uma linguagem também que é usada para quando a pessoa está cheia do Espírito Santo. Amém? Então, ele recebeu tudo isso de graça. Deus deu com o ofício. Tem coisas que você recebe de Deus. Tem coisas que Deus faz na tua vida. Tem outras coisas que você precisa fazer com o que Deus fez na sua vida. Amém? Você entendeu isso? Às vezes as pessoas perguntam, pastor, mas não é tudo uma ação de Deus? Não é tudo pela graça de Deus? Queridos, quem dá o primeiro passo, quem salva, quem alcança, quem faz tudo o primeiro passo é Deus. O que cabe a nós é corresponder ao chamado de Deus. Você perceba que Deus deu tudo. É como um pai que chega para o filho e diz assim, ó, eu vou te dar uma empresa. Eu vou construir a empresa, vou colocar os produtos, vou colocar os funcionários, vou colocar tudo. Agora eu preciso que você chegue cedo, chegue 7 da manhã, abra a empresa, que você se responsabilize, que você organize, que você esteja ali vivendo a empresa. O pai colocou tudo. Agora, eu pergunto, se esse filho for negligente, se ele negligenciar o chamado, os dons, tudo aquilo que ele recebeu, a empresa vai para frente? Imagina que ele chega às 10 da manhã, sai 3 da tarde, negligencia, não se preocupa com o material, não se preocupa em vistoriar os funcionários em nada. Mas ele não recebeu tudo de graça? Recebeu. Mas cabia a ele dar a manutenção, cabia a ele responder aquilo que havia sido confiado a ele. E Saul, ele recebeu de Deus. Deus deu tudo para ele ser bem sucedido, mas ele não correspondeu. Eu já disse aqui, eu vou repetir. Deus te dá tudo o que você precisa para você fazer o que você precisa fazer. Pastor, mas eu não estou vendo esse tudo que Deus me dá. Não se preocupe, aquilo que você precisa fazer, você já tem. Porque Deus te dá tudo o que você precisa fazer. Tudo que você precisa para você realizar o que você precisa realizar. Foi assim na vida de Saul e é assim também na nossa vida. Mas eu não tenho esse talento. Se você não tem essa capacidade, é porque Deus não te chamou para aquilo ali. Os seus dons, os seus talentos, aquilo que você possui, eles mostram o teu chamado. Quem está me entendendo? A sua capacitação, ela mostra o teu chamado. Continuando. A primeira falha de Saul, o que aconteceu? Vamos lá para o capítulo 13, 1 Samuel 13. Verso 8, a partir do verso 8. Pode colocar aí, por favor.
Samuel tinha dito para ele: espera 7 dias. Espera 7 dias, não sacrifica, não faz nada, até que eu vá aí. E eu faço o que precisa fazer. Tudo bem? Eu pergunto, é uma ordem difícil de entender? Não. Ele disse, espera 7 dias. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Este, porém, não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Preste atenção nisso. Então ele ordenou, tragam-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul, então, ofereceu o holocausto. Continua. Quando terminou de oferecê-lo, quem foi que chegou? Já pensou, gente? Mas Samuel estava... Não, mas o prazo ainda não tinha terminado. Entenda, querido, que às vezes Deus vai deixar para agir nos 44 do segundo tempo. Às vezes Deus deixa para agir nos 44 do segundo tempo. Sabe para quê? Só para provar você. Só para te provar. E foi o caso de Saul. Quando ele terminou de oferecer o sacrifício, quem é que chega? Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. Cara lisa, vai lá. Verso 11. Samuel perguntou, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando, preste atenção na fala dele. Quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinha chegado no prazo estabelecido, que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e não busquei o Senhor. Por isso eu me senti obrigado a oferecer holocausto. Verso 13. Samuel disse a Saul, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, ordenou. Que ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Gente, esse versículo me incomoda bastante, sabe? Porque ele parece, pessoal que gosta assim de física, de teoria quântica, parece que ele mostra dois mundos paralelos. Em um mundo, o Saul, ele desobedece a Deus, ele falha. E por isso, ele perde o reinado. Mas o Samuel está dizendo, se você tivesse obedecido, Deus teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Em uma outra realidade, se ele tivesse estabelecido, ele teria sido estabelecido o reinado dele para sempre. Você está me entendendo? Ou eu estou assim, falando... Vocês estão compreendendo? Se, essa palavra se... Eu pergunto, quantas coisas acontecem na nossa vida que nós só vamos entender na eternidade? Gente, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente só vai acontecer na eternidade. Porque cada atitude que você toma pode mudar o seu futuro. Isso devia trazer um certo temor ao teu coração. Cada atitude, cada decisão que você toma. Essa decisão que Saul estava tomando mudou o futuro dele. Ele não imaginava, mas aquela atitude mudou o futuro dele. Amém? E qual foi o erro dele? Ele ofereceu sacrifício no lugar de Samuel. Por que foi grave, querido? Porque ele não foi chamado, não era o ofício dele. Ele não foi chamado para ser sacerdote, ele foi chamado para ser rei. Sabe o que significa? Que nós não podemos usurpar. Usurpar é você querer tomar um lugar que não é seu. O primeiro usurpador foi Satanás. A Bíblia diz que Satanás pensou consigo mesmo, eu subirei aos mais altos céus, colocarei meu trono acima do trono de Deus. Ele queria usurpar. Usurpar é você querer tomar algo que não é seu. Vocês estão entendendo? Então isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Nós precisamos entender que Deus não nos chamou para ser usurpador. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele é igual a Deus,
mesmo assim, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele é igual a Deus, mas ele não chegou, dá licença aí que eu sou igual a Deus. Todo mundo se submeta a mim. Ele não fez isso. E tem gente que não é nada e quer tomar uma posição que não é sua. Querido, deixe que as pessoas te reconheçam. Não queira tomar uma posição que não é sua. Não queira ser um usurpador. Ele comete esse erro. Ele agiu por pressa, ansiedade e medo do povo. Medo do povo. Quando ele viu que os soldados estavam se dispersando. Nós não devemos tomar o lugar de Deus, nem ultrapassar esses limites. Diga assim para o seu vizinho: aquilo que você teme irá te governar. Guarde essa chave. Viu? Aquilo que você teme vai governar você. Quem é que Saul estava temendo? O povo. Se um líder teme ao povo, ele é governado pelo povo. Se ele teme a Deus, ele é governado por Deus. Amém? Ah, eu vou... Não, mas é porque eu preciso fazer errado, porque se eu não fizer errado, eu vou perder a minha amizade. A quem você está servindo? Aquela pessoa. Aquele amigo. Aquele que você teme é a quem você serve. Saul estava temendo o povo, por isso ele estava servindo ao povo e não a Deus. A obediência, queridos, é superior à pressa ou às emoções. Obedecer é mais simples. Obedecer é mais simples, é superior à pressa ou a emoções. Segunda falha, desobediência parcial. Qual foi a desobediência parcial? 1 Samuel 15. Fazer pela metade, não obedecer totalmente, é desobediência. Amém? Samuel 15. A Bíblia fala que Deus ordenou que ele destruísse totalmente os amalequitas, não deixasse nada. Vamos ver aí, versículo 7. 1 Samuel 15, verso 7. Saul atacou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, separou todo o seu povo para destruição com a espada. Contudo, Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos, dos cordeiros, e eles não quiseram separar para destruição tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil separaram para destruição. Então a palavra do Senhor veio a Samuel. Qual foi a palavra? Lamento ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. O que foi que Saul e os soldados sacrificaram? Gente, o que foi que eles sacrificaram? O que era desprezível, o que eles não davam valor. O que eles não davam valor, eles sacrificaram. Mas aquilo que eles valorizavam, eles não sacrificaram. Quantos crentes você conhece? Isso é bobagem, vou entregar para o Senhor. Isso é bobagem, vou entregar para o Senhor. Isso aqui eu nem gosto mesmo, eu nem me importo mesmo com isso. Mas, e quando é algo que lhe custa? Quando é algo que realmente é sacrifício, quando é algo que realmente você valoriza, você tem coragem de colocar no altar? Quando Deus diz assim, coloca no altar, destrói tudo. Vocês estão entendendo, queridos? Como a história de Saul nos ensina tantas coisas, porque às vezes, quando é fácil, a gente consegue colocar, consagrar, colocar, mas e quando é valoroso aos seus olhos? Mesmo assim, você consegue colocar no altar e obedecer a palavra do Senhor? Ele justificou, ele poupou Agag e o rebanho, ele justificou espiritualmente. Né? Ele ainda disse, não, eu separei o melhor para o Senhor.
E ainda tem essa coragem de espiritualizar a rebeldia. Quantas pessoas são rebeldes e acabam espiritualizando a rebeldia? Ah, não, mas eu fiz isso porque nós vamos ofertar ao Senhor. Vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma. Obediência parcial é desobediência. Deus rejeita desculpas religiosas que encobrem essa rebeldia. Amém? Então não se esconda através dessa falsa espiritualidade. Não se esconda atrás disso. Pelo contrário, querido, admita erros. Aprenda, como a gente viu semana passada, quando Natan confronta Davi, Davi disse: pequei contra o Senhor. Ele não foi dar desculpa, ele não espiritualizou a desculpa dele. Outro dia, no mício, nós estávamos ensinando sobre questão de finanças. Queridos, e no reino de Deus, finanças é um assunto estreito. Existem coisas que são estreitas na palavra. E Deus sempre vai te colocar pelo caminho estreito, porque o caminho que leva para o céu é estreito, amém? O caminho largo é o caminho que leva à perdição e à condenação eterna. A gente tem que decidir por qual caminho a gente vai andar. Seguir a Deus não é fácil. É por isso que a Bíblia diz que covardes não entram no reino. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, por que a Bíblia diz que covarde não entra no reino? Porque para seguir a Deus você tem que ser valente. Para seguir a Deus você tem que estar determinado a pagar o preço necessário, a pegar aquilo que lhe custa e sacrificar, colocar no altar. Se Deus pede, você vai lá e obedece, você não dá desculpas. Então, quando Deus coloca algo, a gente não pode simplesmente dizer: não, mas Jesus falou isso porque... Ou então a Bíblia diz isso porque não sabe a situação que eu estou passando. Deus não sabe. Deus sabe. Jesus sabe. E é por isso que ele se fez homem. Ele passou por tudo que você passou. Ele foi tentado em tudo que você é tentado. Com uma diferença: sem pecado. Então nenhum de nós vai poder dizer: foi muito difícil obedecer isso aqui que o Senhor me pediu. Porque Jesus, ele nos deu o exemplo. A questão é só se a gente consegue se submeter ou não. Sempre que Deus nos dá ordens, vai se manifestar duas coisas: ou a submissão ou a rebelião. Ou submissão ou rebelião. Amém? Continuando. O orgulho, né, de Saul. Samuel, mesmo capítulo, versículo 12. O que diz? De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Depois, voltando, passou e desceu a Gilgal. O que ele foi fazer lá no Carmelo? Foi erguer um monumento na própria honra dele. A Bíblia diz que quando nós nos humilhamos, não é quando você se humilha, Deus, ele te exalta. Quando você se exalta, Deus te humilha. Né, Souza? Os humilhados, quem se vangloria, a soberba precede o quê, gente? Soberba precede a queda. É sempre assim. É sempre assim. Às vezes a gente está brincando lá com o Souza, aí Souza tenta fazer a gente ficar soberbo, né? Aí Souza tenta dizer assim: vocês vão ganhar, né? Vocês estão se achando que vocês vão ganhar, né? Mas ele tenta fazer isso porque ele sabe que existe um princípio que diz que soberba precede a queda. Então ele quer que a gente se vanglorie para a gente cair. Mas Saul, ele se vangloriou. Ele levanta um monumento, não como Abraão levantava. A Bíblia diz que Abraão, onde ele chegava, ele levantava um altar. Mas era um altar para quem? Para Deus. Queridos, nós precisamos levantar altares para o Senhor. Eu não preciso levantar altar. Eu estava dizendo à minha esposa, como eu disse, a gente veio de Aracaju, e é moda as igrejas, né, principalmente essas igrejas neopentecostais, é moda ter foto do pastor e da pastora na frente da igreja. Eu não preciso ter minha foto na frente da igreja. Amém?
Nem a pastora precisa ter foto na frente da igreja. Nós queremos, ficaria bem, né? Não, mas não precisa. Mas não precisa não. Amém? A gente tem que buscar honrar o Senhor. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas bem forte para você acordar, para você ficar desperto. Aleluia! Glória a Deus. A glória deve ser dada a Deus, somente ao Senhor. O orgulho, querido, ele corrói, ele destrói os nossos corações. A quarta falha dele, o temor do homem acima do temor de Deus. 15:24. Veja o que diz. A gente já viu lá no 13, mas vamos reforçar aqui no capítulo 15. Lembrando o contexto, Saul ele poupou quem? O Agag. Ele poupa Agag. Samuel dá uma bronca nele. E o que ele diz? Verso 24. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Lembra do princípio que eu disse? Que você vai servir aquele que você teme? Ele disse, eu tive medo dos soldados e eu obedeci a eles. Eu não obedeci o Senhor. Por que é mais fácil para a gente obedecer pessoas, obedecer os homens, do que obedecer a Deus? Por que a gente teme mais os homens do que a Deus? Nós precisamos nos questionar, porque Saul ele não entendeu isso, ele temeu o povo e ele obedeceu ao povo. As decisões eram controladas pela opinião pública. Já imaginou um líder, um pastor, que ele é controlado pelas opiniões públicas? As opiniões dos outros? Ah, não, mas é porque agora está na moda ser, como é que é o termo que o pessoal usa? Politicamente correto. Então já não pode falar mais nada, porque eu quero agradar a todo mundo e a todos. O amor, aí começa a dizer, começa a dizer, boa noite a todos e a todas. E a todes, e a todes. Gente, isso é ridículo, não existe isso, é todos. Todos engloba todos. E acabou. Eu não preciso ser politicamente correto, amém? Eu preciso temer a Deus. E não querer agradar homens. Mas como servo de Deus, obedecendo a Deus, eu vou servir aos homens. Mas se eu tento servir aos homens, eu vou desobedecer a Deus. Amém? Aleluia! Quem teme a opinião dos homens, perde a autoridade espiritual. Ele perdeu. Porque ele já não estava mais debaixo da autoridade de Deus. Ele agora estava se submetendo a quem? Aos homens. Se ele se submete aos homens, se você se submete aos homens, você não está debaixo submisso a Deus. Quando você está submisso a Deus, você tem respaldo de Deus. Pastor, onde é que tem isso? Elias disse, Senhor, para que saibam que eu sou teu servo e que tu és Deus, manda fogo do céu. O que ele está dizendo? Senhor, eu sou submisso a ti. Eu estou debaixo da tua cobertura. Então eu quero um sinal dessa cobertura. Amém? Devemos priorizar a vontade de Deus, mesmo quando isso nos custa. E como eu falei, ser crente é estreito. Diga para o seu vizinho, ser crente é estreito. Não pense que é caminho largo não, gente. Não pense que é... Porque muitas vezes as pessoas vão te colocar na parede. Ou você quer ser boa? Você já ouviu algo assim? Você quer ser a boa? Você quer ser o bom? Você quer ser melhor do que os outros? As pessoas às vezes querem nos colocar nos estreitos. Quinta falha, rejeição da palavra do Senhor. Verso 26. Verso 26. Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel.
Isso é muito forte, esse versículo. Gente, isso é muito forte. O que foi que Saul rejeitou? O que foi que Saul rejeitou? A palavra. Eu pergunto, e você? Você rejeita a palavra também? Ou você lê a palavra? Ou você é crente que lê a palavra, ou você rejeita? Ah, pastor, eu não gosto de ler Bíblia, não. Querido, como é que alguém pode reinar se rejeita a palavra? Quem está entendendo? Se eu quero reinar, eu não posso rejeitar a palavra. Está lá em Deuteronômio, acho que é 17 que a gente leu, né? O rei deveria ter ao lado dele uma cópia da lei todos os dias. Ele deveria ler a lei do Senhor. O rei era ordenado que todos os dias ele lesse. Saul vai lá e diz, não quero obedecer não quero ouvir não a palavra, não gosto não, pastor, de ler Bíblia, não gosto não, eu quero ouvir os vídeos lá do YouTube, do Instagram, ou então eu gosto de receber aqueles mantos, o pastor dizendo que eu vou ter vitória, glória, pastor. O pior é que essas profecias só dizem que você vai ter vitória, e nunca manda você se arrepender, nunca manda você mudar de vida, nunca manda você ser uma melhor esposa, você ser o melhor marido, nunca manda você comprar e pagar. Essas profecias não mandam fazer isso. Só fica dizendo que você vai ter vitória, que os invejosos vão olhar você no palco e vão se arrepender. Você está entendendo, querido? Se você rejeita a palavra, você não tem como reinar. Não tem como reinar. Então nós precisamos ter esse cuidado. Amém. Aleluia. Aleluia. Porque você rejeitou a palavra, o Senhor também te rejeitou. A raiz da reprovação de Saul foi a dureza do coração dele. A palavra é norma final. Quem rejeita, cedo ou tarde, vai colher os frutos. É por isso que eu coloquei no meu coração, tem 37 anos que eu coloquei no meu coração, meu Deus, eu aprendi o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, bem-aventurado, Senhor, bem-aventurado é o varão que medita na tua palavra de dia e de noite, será como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero ter saúde física, eu quero ter saúde emocional, eu quero ter saúde financeira. Senhor, como é que eu faço isso? O Senhor diz, medita na minha palavra. A minha palavra vai trazer temor ao teu coração. A minha palavra vai te dar sabedoria. Não rejeita a minha palavra, porque se você rejeitar a minha palavra, eu também vou te rejeitar. O que eu digo para o Senhor? Amém, Senhor. Não vou rejeitar a tua palavra. Saul, o que ele fez? Rejeitou a palavra. Amém, queridos? Isso é sério. Eu disse para vocês, isso é sério. Muita coisa que a gente tem para aprender. Consequência, ele perdeu o reino. Verso 28. 1 Samuel 15, 28. Já estamos terminando. Então Samuel lhe disse, Hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e entregou alguém que é melhor do que você. Meu Deus, eu acho que nessa hora o Saul ficou encapetado. O Samuel diz, olha, hoje o Senhor rasgou, tirou da tua mão e entregou alguém que é melhor do que você. Quem era esse alguém melhor do que ele? Gente, incrível, era um menino que nem sabia, que estava apacentando as ovelhas do pai, lá na casa de Jessé, lá em Judá, ele estava apacentando as ovelhas do pai. E Deus já tinha coisas grandes para a vida daquele menino. Aquele menino nem sabia, mas ele era um excelente pastor de ovelhas. Ele era alguém que dava a vida pelas ovelhas. E na normalidade dele, não sei se o pessoal lá de Aracaju está assistindo, mas a gente fala muito sobre isso aqui na igreja. A gente fala muito de você servir a Deus na sua normalidade, no seu dia a dia. Porque às vezes as pessoas querem servir a Deus só no extraordinário. Não escolha servir a Deus só no extraordinário. Sirva a Deus no seu dia a dia. Sirva a Deus na sua normalidade. Sirva a Deus como você se relaciona com as pessoas. Como você trata seus amigos. Como você trata os clientes. Como você trata as pessoas que te servem. Como você trata a pessoa que chega na tua porta. Então nessas coisas você vai revelando o teu caráter.
Saul, ele perde o reino, porque ele rejeita a palavra. Ele teve distanciamento, verso 16, versículo 14, 16, 14. Em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Meu Deus, como é que alguém começa tão bem? Vocês viram no capítulo 10? Ele começou tão bem. Ele foi ungido. Ele foi fortalecido. Ele profetizou. Deus colocou a empresa, usando a linguagem que a gente usou no começo, Deus colocou a empresa montada para ele. Colocou, vá, agora toca, meu filho. Vai lá. Vai que é sua, Saul. E ele estragou tudo. Eu creio que existem coisas que Deus faz, mas existem coisas que são responsabilidades nossas. Amém? Nós precisamos responder o que Deus está fazendo na nossa vida, queridos. E por menor que seja, por menor que pareça, mas se Deus está fazendo alguma coisa, seja fiel naquilo que Ele está fazendo e comece a responder no que Deus está fazendo para você. Responda ao que Ele está fazendo. Amém? Veio insegurança. Ele ficou destruído, começou a perseguir. Quando a gente tem essa insegurança, a gente começa a falar mal dos outros, começa a perseguir os outros, começa a falar dos outros, porque a culpa é dos outros. A culpa era dele, mas ele estava culpando agora quem? Ele estava culpando Davi. A gente comete os erros, a Bíblia diz que o homem erra e culpa a Deus. E culpa os outros também. Então o que a gente aprende com ele, para a gente estar finalizando? Obedeça plenamente a Deus. Tome a decisão de obedecer plenamente a Deus. Não obedeça a Deus em parte, por um pedaço, mas obedeça e peça para o Senhor, me dá um coração para te obedecer completamente. Confie no tempo de Deus. Lembra? Ele foi precipitado. Ele agiu antes do tempo. Deus nunca se atrasa. Tem uma música, eu acho que fala que Deus se atrasa. Eu não lembro, é uma música evangélica que fala sobre isso. Não sei se vocês lembram qual é a música. Mas fala que Deus se atrasa. Deus não se atrasa. É Ele que marca o tempo. Ele que é o dono do tempo. Então Deus nunca se atrasa. Deus age no momento exato necessário. Mas às vezes Ele deixa que para você pareça, meu Deus. Aquela hora que diz assim, não tem mais jeito, aí Ele quer ver a sua reação. Ele está provando você. Se não tem mais jeito, se você confiou em Deus até aquele momento, continua confiando até o fim. Você diz assim, nem que eu me arrebente, faz como Jó. Jó disse o quê? Ainda que eu morra, nele esperarei. Amém? Foi isso que Jó disse. Eu confiei até agora, nem que eu morra, mas eu vou esperar nele, vou confiar nele. Não vou ser precipitado, não. Aleluia. Cultive humildade, rejeite soberba, lembra? O cara levantou a estátua para ele. Quando você se olhar no espelho e achar que a bola está muito grande, pega um alfinetezinho, você mesmo fura. Você mesmo dá uma furada. Você mesmo começa a lembrar. Você sabe que Deus falou assim com Davi, eu te tirei de lá, de trás da malhada. Então Deus está mostrando o nosso início, nosso começo. Você lembra daquelas fotos suas, quando você era magrinho, feio, que fazia dó? Lembra? Não era? Olha onde Deus te colocou. Agora é baterista da igreja, olha só. Eita, olha o que Deus faz na vida do crente. Que coisa linda. E as irmãs, meu Deus do céu. Tinha umas irmãs, gente, que tinha aqueles cabelos de Sarah Jane. Ninguém conhece, né? Depois vocês pesquisam. Não ia fazer luzes, botava água oxigenada na cabeça. Água oxigenada, ficava aquele loiro meio parecendo lagarta de fogo. É um negócio esquisito. Olha o que Deus fez agora na sua vida, amém? Glória a Deus. Então tema a Deus. Lembre, por favor, guarda isso no seu coração.
A quem você temer, você vai servir. Diga comigo, a quem eu temer, eu irei servir. Saul, ele temeu ao povo, ele serviu ao povo. Se ele tivesse temido a Deus, ele serviria a Deus. Preserve o coração sensível. Jamais rejeite a palavra. Amém? Vamos ficar de pé? Pessoal do louvor, por favor. Dá aquele famoso dó maior.